Oi? Pois é, isso é um caderno. E em alguns instantes você vai descobrir como eu usei este simples caderno para ajudar mais de 432 pessoas a vencer a ansiedade sem medicamentos em menos de 90 dias. E o melhor, você vai descobrir o verdadeiro segredo de como qualquer pessoa pode eliminar os pensamentos acelerados e a preocupação da ansiedade sem se desesperar ou precisar tomar remédios controlados. Exatamente como essas pessoas fizeram. Além disso, você vai descobrir a verdadeira fórmula para eliminar essa sensação de vazio e angústia que sente no peito. Aquela sensação que te acelera por fora e te paralisa por dentro, sabe? E te impede de crescer em várias áreas da vida. Você vai descobrir o caminho mais rápido para resgatar seu amor próprio e restaurar toda a sua autoestima que até hoje estava destruída pelos percalços do caminho, sem ter que gastar rios de dinheiro ou perder anos da sua vida em tratamentos que não funcionam. Ao terminar essa apresentação, você vai poder mudar a saúde da sua mente e a sua autoestima. Tudo isso usando apenas 3 pilares fundamentais. Apesar de parecer estranho, eu te garanto que tudo que eu vou te ensinar é cientificamente comprovado. Algo descoberto há aproximadamente 63 anos atrás, que a maioria dos profissionais de saúde mental e os grandes empresários vem fazendo de tudo para esconder de você. Algo que já mudou a vida de milhares de pessoas mundo afora, mas que infelizmente não é divulgado pela mídia. Porém, preste bastante atenção nisso. Eu não sei por quanto tempo vou conseguir manter essa apresentação no ar. Isso porque nessa apresentação aqui eu vou te ensinar uma coisa que tira rios de dinheiro do bolso deles, os donos da indústria de saúde mental, sabe? Por isso, assista agora mesmo enquanto você ainda pode. Você pode até estar pensando que já viu e leu de tudo sobre ansiedade, porém eu garanto que o que estou prestes a revelar para você é algo totalmente novo, pouquíssimo conhecido no Brasil, e as poucas pessoas que sabem disso não contam para ninguém. O que você está prestes a aprender é tão poderoso que faz com que os grandes donos de consultórios invistam milhões para manter isso abafado. Pois é. Com as minhas dicas rápidas e objetivas, uma delas em especial, você já vai ser capaz de desbloquear o seu cérebro a seu favor, sem precisar perder tempo e dinheiro em tratamentos que não funcionam. Então, continua prestando bastante atenção para você entender como eu cheguei ao conhecimento que eu estou prestes a te passar. Olha, eu vou abrir para você uma história bem pessoal aqui, que até hoje me dá um frio na barriga quando eu lembro. E eu espero de verdade que você entenda por que eu tô me arriscando tanto para te contar tudo isso. Muitas pessoas acham que eu já nasci bem decidida, independente, tranquila, preparada para resolver qualquer situação e sabendo tudo que eu sei sobre ansiedade. Mas é exatamente o oposto. Durante a maior parte da minha vida, eu sempre fui uma mulher extremamente ansiosa, preocupada com tudo, que sentia a minha vida travada e via a minha vida passando diante dos meus olhos, sem conseguir fazer nada para mudar o que estava acontecendo. Bom, tudo começa com a famosa síndrome da impostora. Já ouviu falar? Eu sempre fui apaixonada por educar. Mesmo na faculdade de psicologia, planejava me especializar em psicologia educacional e atuar na área. Mas desde as primeiras experiências nos estágios, uma coisa me chamou muito a atenção. Um número tão alto de pessoas que procuravam meus serviços por não conseguirem mais viver por conta da ansiedade. Mesmo me dedicando muito e estudando mais de 12 horas por dia para saber ajudar aquelas pessoas, eu me sentia incapaz. Só de pensar em ter a responsabilidade de ajudar essas pessoas, já me sentia travada, suava frio e passava até mal antes de ir para cada atendimento. Por me dedicar bastante, meus pacientes sempre tinham uma melhora muito expressiva em pouco tempo, mas nenhuma evidência era suficiente para que eu pudesse entender que eu era uma boa profissional. Sempre dizia: o paciente só melhorou porque se dedicou muito. Ou eu tenho sorte do paciente ter se recuperado tão rápido. Nunca reconhecia meus próprios esforços e meus resultados brilhantes para uma estudante de psicologia.
Mesmo com essa imagem sobre mim, sempre amei estudar sobre o desenvolvimento e o comportamento humano. E isso me levava a amar cada vez mais o que eu fazia. Mas a impostora sempre atacava nas horas cruciais, chegando a achar que era apenas sorte eu ter chegado à nota de 9,5 no TCC, mesmo tendo me dedicado por 2 anos à pesquisa e tendo criado um trabalho com mais de 300 páginas de teoria e prática sobre o tema que eu escolhi. Agora você deve estar se perguntando sobre qual tema eu escrevi, não é? Se chutou que foi sobre ansiedade, você errou feio. Como eu disse, a impostora sempre me perseguia e eu nunca me achava profissional o suficiente, a ponto de me questionar o que leva um estudante a se tornar um profissional. E daí surgiu minha pesquisa. Quis saber como os estágios, ou seja, a prática, levavam um estudante de psicologia a ser um bom profissional. E essa questão começou a permear todo o restante da minha história. Comecei a perceber que o que me levava a ter sucesso nos atendimentos não eram apenas as teorias que estudava arduamente. Havia um ingrediente secreto que me ajudava a me conectar com as pessoas de um jeito fora do comum. As pessoas diziam se sentir compreendidas, aliviadas e diziam sentir uma luz emanar de mim. Curiosa com tudo isso, comecei a me questionar sobre o que diferenciava os meus atendimentos daqueles que não eram bem-sucedidos, ou mesmo aqueles que levavam meses e não tinham resultados. E a primeira conclusão que eu cheguei foi importantíssima. Já ouviu falar no ditado, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Era exatamente isso que eu fazia. Percebi que a maioria dos outros estudantes ainda não havia aprendido a conduzir seus pacientes à independência emocional, mas acabavam gerando um ciclo de dependência em que, ao invés de ajudar o paciente, acabavam gerando uma dependência que não permitia que ele conseguisse resolver suas questões, mas gerava uma sensação de alívio momentâneo que fazia com que o paciente sempre precisasse do terapeuta para viver. Isso me assombrou. Minha luta passou a ser ajudar os pacientes a ter liberdade de viver sem depender de qualquer profissional, ou mesmo dos remédios para enfrentar os desafios da vida. Conforme ia fazendo os atendimentos, mais eu percebia resultados rápidos nos meus pacientes, que engajavam nas atividades e logo eram capazes de ter alta e resolver seus conflitos sem depender de mim. Essa foi uma das maiores realizações da minha vida. Ver meus pacientes vencendo na vida, sabendo lidar com os conflitos, colocando limites nos relacionamentos, se libertando de relacionamentos tóxicos, aprendendo a se amar de verdade, se dando valor. Ok, mas o que o TCC e a ansiedade têm a ver com tudo isso? Com a questão em mente do que realmente formava bons profissionais, eu fui descobrindo em cada atendimento características fundamentais que eram primordiais para a recuperação dos meus pacientes. Isso me ajudou a criar uma fórmula do atendimento perfeito para ajudar a gerar pacientes independentes e emocionalmente inteligentes, que não dependessem dos anos de terapia comigo para superar seus traumas. Ao longo de todo esse percurso, a ansiedade sempre esteve presente na maioria das histórias dos meus pacientes. E o que mais me marcou em tudo isso, que parece óbvio, mas é preciso cair muitas fichas para entender, é que eu também sou humana. Além de psicóloga, eu também tenho meu lado humano, sofrendo com as histórias dos meus pacientes, vendo cada dia histórias mais chocantes, angustiantes, e eu ali, só na expectativa, ajudando como podia com as minhas técnicas e no fundo, torcendo para que tudo desse certo. Sofrer com esses pacientes me levou a ficar cada dia mais intrigada com a ansiedade. O que era esse fenômeno tão complicado que afeta tanta gente e é tão difícil de superar? Mesmo com os recursos limitados, decidi que seria minha missão de vida ajudar essas pessoas a superar da melhor maneira possível esse transtorno, porque elas mereciam ter uma vida melhor. Conheci histórias de ex-presidiários, mães solteiras,
estudantes, jovens mulheres, adolescentes e até crianças que não conseguiam desligar seus pensamentos. Viviam com vazio no peito, angustiadas, com medo repentino, sem motivo aparente. Que, além de tudo, sofriam preconceito dos próprios familiares, que diziam ser pura frescura. Alguns até apanhavam com o pretexto de que na época dos pais a vara resolvia tudo. Compadecida com essas histórias e sabendo do potencial que a psicologia tem de ajudar a todos, comecei a estudar a fundo sobre a ansiedade. Queria ajudar as pessoas além da clínica, porque sabia que ajudar um a um era um trabalho de formiguinha. Então, eu juntei duas paixões e recomecei a minha jornada. Fiz 2 especializações em psicologia educacional, um aprofundamento em educação, direitos humanos e desigualdade social e dediquei longos 3 anos e mais de 8 horas diárias de estudo em vários livros sobre ansiedade para entender melhor o que era esse fenômeno. De onde vinha? Por que existia? E como poderia fazer para melhorar a vida dessas pessoas que sofrem tanto com esse mal? Comecei a pesquisar artigos sobre ansiedade em várias universidades, como a USP, Unicamp, Yale, Harvard e muitas outras. E fui descobrindo dados cada vez mais alarmantes, como, por exemplo, o número de pessoas que sofrem de ansiedade atualmente. Se você ainda não teve curiosidade de procurar, pasme! Desde 2017, o Brasil está em primeiro lugar no mundo em prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade. Ao todo, 26% da população sofre desse mal e a previsão é de que esse número só aumente. Em números, isso quer dizer que 55 milhões e 718 mil pessoas sofrem de ansiedade no Brasil. Isso é assustador, não é? Dentro da clínica, eu comecei a notar que alguns pacientes, apesar de anos de esforços, acabavam não conseguindo superar a ansiedade, enquanto outros tinham sucesso em menos de 90 dias. Essa diferença me chamou a atenção. Me dediquei cada dia mais para descobrir qual era a grande diferença entre quem superava e quem continuava preso na ansiedade. Cada pesquisa me deixava ainda mais intrigada e fui descobrindo pequenas pistas que me ajudaram a chegar a uma fórmula em que todos pudessem aplicar e ter resultados, mesmo aqueles que não têm condições financeiras de serem acompanhados por mim em sessões de terapia, que eu compreendo ser um custo alto para grande parte das pessoas. Pensando nisso, juntei minhas experiências e conhecimentos sobre os atendimentos clínicos com tudo o que fui estudando e aplicando em meus pacientes ao longo do tempo e descobri que existem 3 pilares fundamentais que sustentam a ansiedade em qualquer pessoa. Mas antes de contar quais são, vou compartilhar com você quais são os verdadeiros vilões culpados por você até hoje não ter conseguido superar a ansiedade. E você vai descobrir de uma vez por todas por que a maioria das pessoas que tentam superar não conseguem. E mesmo que consigam, grande parte ainda tem recaídas constantes que acabam fazendo com que eles desistam de tentar. O verdadeiro problema é que os supostos profissionais vêm mentindo para você há décadas. Essas mentiras colocam as pessoas no caminho totalmente oposto à vida emocional que essas pessoas desejam e merecem, sem gastar milhares de reais com os tratamentos ineficazes ou medicamentos que trazem vários efeitos colaterais que fazem mal à saúde, fazendo com que você acredite que só é possível superar a ansiedade dessa forma. Mas ao contrário de tudo isso, a recuperação natural e sem remédios controlados é possível e está a poucos passos de você. A primeira mentira que te contam é que a ansiedade é uma doença. Esqueça essa baboseira. Eles querem que você acredite nisso para continuar gastando rios de dinheiro com tratamentos e remédios que não funcionam. Nenhum remédio vai curar a sua ansiedade. Isso porque ela não é uma doença qualquer. A ansiedade é uma
condição existencial. Uma coisa que nasceu e vai morrer com você. E acreditar que ela é uma doença te impede de descobrir a verdade sobre o que te liberta dos sintomas dela. Você deve estar se perguntando, tá, mas se não é uma doença, por que tem sintomas? Calma que eu te explico. Nosso corpo é uma máquina perfeita, que funciona como um reloginho. A ansiedade foi colocada no seu sistema como um antivírus, uma proteção. A verdadeira função dela é proteger a sua existência, é te manter vivo. Quando você não sabe lidar bem com ela e trata ela como um vilão que deve ser morto com remédios, você nega uma parte fundamental de si. E aí começa tudo a piorar, porque ela não vai ser eliminada. Ela aumenta, fica descontrolada e, como resposta, você aumenta a medicação e vive uma vida triste, cada vez mais angustiada e sem sentido, pagando apenas para existir em sofrimento. Então nunca mais acredite nisso. A segunda grande mentira que você acredita é que você vai mudar de uma hora para outra, sem ter que fazer um pingo de esforço. Milagrosamente vai acordar e dizer: ai, que paz! Hoje, a partir de hoje, nunca mais eu vou sentir ansiedade. Ao acreditar nisso, você se mantém imóvel, não age para melhorar e chora sem saber que existe uma saída, sempre esperando uma solução cair no seu colo, achando que deve fazer o mínimo de esforço para ter o máximo de resultados. Mas não se culpe. A nossa cultura de hoje fez isso com você, mas você pode mudar. Até hoje, você acreditou que era melhor afogar as mágoas, exagerando em bebidas, se apegou a vícios ou compulsões para tentar sufocar o sofrimento, ou, em casos extremos, começou a se automutilar para tentar esquecer o sofrimento do seu caos mental. Isso tudo foi e continua sendo ensinado todos os dias com as influências que você tem. TV, séries, músicas. Já reparou nas letras que você tem ouvido? Nas séries, novelas, jornais. Você é bombardeado com bebedeiras, traições, explosões de violência, uso de drogas ilegais como irreverência e liberdade. E depois disso, você não consegue entender por que a sua mente está tão adoecida. Mas, diferente do que te fazem acreditar, isso tem sim uma saída. Mas para que isso aconteça, você precisa saber que vai ter que pagar o preço. Afinal, há quantos anos você sofre de ansiedade? 5, 10, 30 anos? Só você sabe tudo que teve que superar para chegar até aqui. E se você ainda está nessa apresentação, é porque está decidida a mudar de vida e não ouvir mais as desculpas. Você faz parte de apenas 1% da população que realmente quer mudar e não mede esforços para isso. E não entre os 99% que tem preguiça de ler, não tem paciência para aprender o que precisa para mudar e não tem constância para atingir os resultados. Eu vou te dar 3 dicas preciosas para superar a ansiedade. Essas dicas são dadas em sessões de psicoterapia que custam até R$10.000. Só que antes eu tenho que te contar a última e pior mentira. A mentira número 3, e talvez a mentira mais difundida na cultura geral logo que se fala em ansiedade, é que você só vai conseguir superar com anos de tratamento em terapia e com uso de medicação. Acreditando nessa mentira, muitas pessoas acabam indo a profissionais que não levam em conta as possibilidades de recuperação do paciente e abusam indiscriminadamente da receita de medicamentos ansiolíticos, fazendo com que você seja dependente dos remédios para melhorar os sintomas, que ficam cada vez mais fortes e te viciam, te levando a aumentar cada vez mais as doses da medicação para se sentir anestesiada. Ou pior, muitas pessoas colocam suas vidas em risco e acabam tentando se medicar sem prescrição médica, o que acaba piorando muito o quadro dos sintomas, levando a dificuldade cada vez maior de superar a ansiedade por conta própria, por mudar toda a química natural do cérebro, trazendo sérias consequências, sendo que o uso de medicação é totalmente dispensável.
salvo em alguns casos raros. Agora que você já sabe as 3 grandes mentiras que ficam entre você e a mente tranquila e equilibrada, assim como acontece com milhões de pessoas no Brasil e no mundo, então vamos deixar uma coisa clara. O único objetivo de você ainda não ter superado a ansiedade como você tanto deseja é porque essas mentiras foram contadas para você a sua vida toda e você inocentemente agiu pensando que elas fossem verdades. Olha, entenda o seguinte, a culpa não é sua. É dessa indústria mafiosa dos profissionais irresponsáveis e antiéticos que movimentam quase $1 trilhão por ano, graças a essas mentiras. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos tantas matérias a respeito de denúncias gravíssimas de suborno, manipulação de dados científicos e mentiras lavadas criadas por essa indústria corrupta e mau caráter. Essa indústria não depende só que as pessoas não superem a ansiedade, mas que elas piorem cada vez mais, para vender cada vez mais remédios que supostamente tratam os sintomas e aumentam a raiz desse problema. Simplificando, eles precisam do seu dinheiro, eu não. A grande verdade é que você não deve se preocupar com a quantidade de medicamentos que vai tomar para amenizar os sintomas que têm te causado sofrimento, mas sim com as estratégias que você vai usar para entender o que a ansiedade quer te dizer e encontrar a sua verdadeira identidade, para saber exatamente como lidar com a sua ansiedade de forma amigável e serena. Caso você se preocupe em como não ter crises nunca mais e coisas do tipo, você vai lesar o seu sistema emocional e com isso vai focar no problema, aumentar o grau de ansiedade, a pressão sobre si e vai passar a ter cada vez mais crises sem saber o motivo exato, lesando ainda mais a sua autoestima e a sua autoconfiança, levando você a repetir sempre esse ciclo de angústias e fracassos sem fim. Saiba de uma coisa importante: seu cérebro trabalha por padrões. Quanto mais você insistir em focar no problema, mais vai diminuir a sua possibilidade de encontrar a solução, pois você estará usando a incrível habilidade que o seu cérebro tem de funcionar no automático contra você mesma. E você precisa aprender a usar essa magnífica habilidade a seu favor. Quanto mais você aprender a agir da maneira correta, aprender a analisar a situação da forma certa, mais estará treinando seu cérebro para ser um solucionador de problemas automático. Isso, por si só, já aumentaria em 1000% a sua autoestima, sua autoconfiança e diminuiria proporcionalmente seu grau de ansiedade, mantendo sempre em níveis normais. Acontece que, assim como você, 99% das pessoas comete esse erro comum, porém gravíssimo, e em alguns instantes eu vou te mostrar como reverter isso rapidamente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com as 3 super dicas que eu tenho para você. Dica número 1: evite ao máximo se proibir de expressar as suas emoções ou se forçar a engolir o choro. Durante toda a sua vida, você provavelmente ouviu que não deve expressar as emoções e aprendeu a sentir-se envergonhada ou até mesmo culpada por se expressar. A cultura romantiza pessoas que não choram, como as duronas, as guerreiras, as que aguentam tudo sem se abalar. Esquece essa história. Se ninguém te disse isso ainda, eu tô aqui para dizer: você é um ser humano e tem sentimentos como qualquer outra pessoa. Não adianta engolir o choro, porque o seu corpo nunca deixa as coisas em off. Os sentimentos vão se tornar traumas e vão se manifestar em sintomas. Você só pode evitar isso se tiver a coragem de ser imperfeita, de assumir que você não aguenta tudo e que precisa sim de colo. Todos precisamos, e você não é diferente de ninguém nesse sentido. Quando você se proíbe de expressar uma emoção, é como se estivesse implorando para sua mente para que você sinta aquilo. E uma hora ou outra, você vai precisar pôr aquilo para fora sim. Mesmo que você não queira, sua mente dará um jeito de pedir socorro para se aliviar daquela carga. E geralmente é nesse momento que o alarme da ansiedade soa cada vez mais alto,
chegando a ficar ensurdecedor. E você pode estar se perguntando: e como eu vou evitar esse senso de proibição? Aí vem a dica número 2. Se permitir sentir no momento em que a emoção aparece. Eu sei que pode não ser fácil de primeira, mas é preciso trabalhar na sua mente os pensamentos ruins de julgamento, crítica e substituí-los pela autoaceitação. Aceitar as suas vulnerabilidades te permite abrir o caminho para redescobrir quem realmente você é, resgatar o sentido da sua vida. Apesar de parecer clichê, não é não. E eu vou te dizer o porquê. Normalmente, as pessoas acham que se evitar pensar no que gerou o sentimento, ou mesmo evitar assumir que tem um problema, a emoção vai passar. E elas sentem um alívio momentâneo. O que elas não sabem é que nada passa batido pela nossa mente. Enquanto você ignora aquele sentimento, ele vai crescendo no seu inconsciente, se tornando cada vez mais forte, criando cada vez mais pensamentos de impotência, julgamento e crítica de si mesmos. Isso faz com que a pessoa se perca cada vez mais de si mesma e que ela vá cada vez mais fundo no poço da angústia e se veja cada vez mais sem saída, procurando por soluções malucas e milagrosas. Quando você simplesmente passa a entender sobre si e aceitar as emoções, você começa aos poucos a desafogar esses sentimentos. Eu costumo usar uma metáfora ótima com meus pacientes e ela pode te ajudar. Imagine que a sua mente é sua casa e você tem lá um quartinho de bagunças. É nesse quartinho de bagunças que você vai jogando todo o lixo emocional que, ao invés de jogar fora, prefere guardar por não saber como lidar. Esse quartinho começa a ficar abarrotado, juntando poeira, começa a cheirar mal, atrair ratos e baratas, mas ao invés de cuidar, você prefere fingir que nada está acontecendo e só toma um calmante para dormir e esquecer que aquela bagunça está ali. Chega uma hora que o calmante não funciona mais. O quarto cheira tão mal a ponto de você mesma não aguentar. Sabe que precisa fazer algo, mas não sabe o quê. E é nessa hora que as pessoas estão tão perdidas que não sabem mais nem quem são, perdem totalmente o sentido da vida. A autoaceitação é um convite para abrir esse quartinho da bagunça e retirando aos poucos, conforme a sua capacidade, cada emoção ruim que estava guardada ali, crescendo ali dentro. Cada vez que você deixa uma emoção simplesmente fluir, você deixa de alimentar o lixo emocional e ele para de crescer. Além disso, uma pesquisa feita por Chamberlain e Haga, publicada no Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy em 2011, revelou que pessoas que praticam a autoaceitação incondicional têm menos sintomas depressivos e de ansiedade, além de se mostrarem mais felizes com a vida que levam e apresentarem maior score em testes que medem o bem-estar e a felicidade. Um sonho, não é? Então, o que eu recomendo é que você comece a praticar a autoaceitação para ontem. Vamos continuar. A próxima dica é a mais importante de todas. Sem ela, nem adianta seguir as outras. É como uma massa de bolo. A dica número 3 é: conheça a fundo o seu problema. Lembra que eu disse que a ansiedade não precisa ser sua inimiga? E que tratá-la assim só diminui suas chances de vencê-la? O passo mais importante para viver uma vida livre de crise de ansiedade, com paz e tranquilidade, e fazê-la ficar ao seu favor ao invés de contra você, é conhecer profundamente a ansiedade. Como parte de você, entender sobre a ansiedade e como lidar com ela é a mesma coisa que aprender quais alimentos evitar para ter um coração forte e saudável. Ela não é uma doença, um vilão a ser exterminado. É uma parte importante de você e precisa ser cuidada. Aprender sobre ela vai fazer com que você enxergue os segredos que antes não via e que são cruciais para ter uma vida equilibrada e paz mental. Essa dica é tão importante quanto assustadora para a maioria das pessoas. Isso porque
Infelizmente, a ansiedade é associada somente a doenças graves e transtornos, o que só é verdade quando falamos de casos específicos e mais raros, em que tanto a química cerebral quanto todas as crenças da pessoa com ansiedade estão negativamente afetadas e é preciso tratamento árduo e demorado para realmente ter algum resultado. O que já foi provado não ser a realidade de pelo menos 90% dos casos de pessoas que sofrem com ansiedade. Mas graças a essa forma de enfrentar a ansiedade, você vai ser capaz de superá-la de uma forma rápida e 100% natural. Isso, é claro, com um passo a passo montado, um guia ajustado para você. Se você passar a encarar a ansiedade como parte de você e não como inimiga, ela vai se ajustar à sua real função, que é te manter viva em meio ao caos do mundo. Agora, se ao invés de encarar a ansiedade dessa forma, você preferir ignorar tudo que já aprendeu até agora e correr para mais um chá milagroso, mais uma medicação que promete mundos e fundos, já sabe que vai estar negando e querendo eliminar uma parte de si mesma, ao invés de aprender a lidar com ela e conviver em paz. É ciência pura. Bom, isso foi bastante coisa, né? Talvez você esteja se sentindo confusa e até mesmo um pouco perdida. Porém, fique calma, isso é normal. Agora, você tem que escolher entre dois caminhos. A primeira escolha é: pegue toda essa informação que eu te passei, anote e feche a apresentação. Tente fazer tudo por conta própria. Claro, pode ser que com muita sorte, alguns erros e acertos você consiga atingir os seus objetivos. Ou você pode fazer a escolha número 2, a escolha mais inteligente e sensata que as pessoas que realmente estão comprometidas a superar a ansiedade e atingirem seus objetivos tomam. Essa é a maneira mais fácil e simples de destravar a sua mente. Aprender a lidar com a ansiedade e usá-la a seu favor, usando toda a energia que tem para construir a vida que você sempre sonhou, sem precisar fazer anos e anos de terapia, ou mesmo se arriscar no uso de remédios com efeitos colaterais prejudiciais à sua saúde, ou demorar meses para ver os primeiros resultados. Porque se arriscar a sentir mais frustrações, se sentir mal ao ver que as crises têm voltado e você não sabe como lidar, são uma limitação para tanta coisa. Por que arriscar o caminho que leva milhares de pessoas todos os anos para uma clínica de recuperação ou até mesmo para o cemitério? Chega de olhar para o espelho do banheiro e ver uma pessoa que você não reconhece mais, sofrida pelas marcas e feridas emocionais da ansiedade. Eu fiz todo o trabalho duro e organizei para você. Você só vai precisar seguir exatamente o que eu disser. Isso se chama... Olá, eu me chamo Leida Lopes e sou criadora do Guia de Sobrevivência para Pessoas Ansiosas. O guia mais temido pelos profissionais antiéticos, que te ajuda a superar a ansiedade usando todo o seu potencial interno, trabalhando os 3 principais pilares que vão sustentar a sua vida equilibrada e saudável: a autoconfiança, a autoestima e o gerenciamento emocional. Este guia extraordinariamente simples e fácil vai funcionar para você, mesmo que você já tenha predisposição genética para o perfil ansioso, tenha tentado muitas coisas mirabolantes como chás, meditações rasas ou ineficazes, ou tenha pouco tempo para se dedicar, tenha uma rotina corrida, ou até mesmo caso você já tenha tentado absolutamente tudo. Antes de saber o que o Guia de Sobrevivência é, saiba o que ele não é. O Guia de Sobrevivência não é mais uma dessas terapias malucas que vemos por aí, pílulas mágicas que desaparecerão com seus problemas, muito menos experiências pessoais infundadas que as pessoas vendem por aí como uma solução para qualquer pessoa. Você, durante toda a sua vida, já ouviu muitas mentiras. E olha só, eu não vou ser a próxima a mentir para você. Chega de soluções mágicas ou incrivelmente mágicas. O Guia de Sobrevivência é ciência e psicologia. Para que o Guia de Sobrevivência chegasse ao que é hoje, foram feitos e analisados diversos estudos na área da psicologia comportamental, neuropsicologia e fisiologia.
Estudos publicados pelos maiores e mais respeitados pesquisadores da comunidade científica que revelam padrões específicos que podem ser usados estrategicamente por qualquer pessoa. E a partir de hoje, você vai ter acesso aos padrões utilizados no guia. Chegou a sua hora de conquistar a vida que sempre sonhou e voltar a aproveitar cada segundo de sua vida sem o tormento das preocupações. Aproveitar as oportunidades da vida sentindo segurança em si, aprendendo a se amar sem a necessidade da aceitação de todo mundo e, finalmente, ser a mulher independente e corajosa que existe dentro de você. Imagine abrir aquele negócio que você tanto sonha, mas que a ansiedade te impede. Entrar em um local novo e conseguir aproveitar sem ter crises. Conseguir conversar com pessoas novas, fazer amizades ou mesmo destravar para aceitar aquele cargo que você tanto tem medo. Ou finalmente tirar sua habilitação que há tanto tempo você tenta e não consegue. Imagine conquistar o melhor da vida com as pessoas que você ama e se sentir mais leve e disposta para fazer o que você gosta sem sentir culpa, medo, remorso e muito mais. Rapidamente você vai conquistar um estado emocional incrivelmente saudável. Tudo isso sem ter que se submeter a tratamentos longos ou remédios fortíssimos e ainda aproveitar momentos com as pessoas que você ama. Porém, lembre, o Guia de Sobrevivência não é nenhuma balela dessas que você ouve aos montes por aí. O guia é para aquelas pessoas que procuram por uma verdadeira saída concreta para superar a ansiedade, que estão dispostas a colocar a mão na massa e fazer acontecer. Não existe mágica. O que o Guia de Sobrevivência faz é facilitar o processo através de um passo a passo simples, cientificamente comprovado, que vai fazer com que você aprenda a gerenciar as suas emoções muito mais rápido. Aqui está o que você pode esperar do Guia de Sobrevivência. Ter as ferramentas corretas para diminuir entre 20% e 35% das suas crises de ansiedade no primeiro mês. Acabar com a sua baixa autoestima. Dar um fim aos padrões de pensamento destrutivos e extremamente críticos que te impedem de avançar. Superar a ansiedade de forma saudável, sem ter que tomar remédios e sofrer os efeitos colaterais. Aprender a utilizar a seu favor todos os recursos da sua mente, até mesmo aqueles que você ainda não conhece, para criar padrões mentais que alcancem o equilíbrio da ansiedade. Então, o Guia de Sobrevivência não é apenas uma solução para você, é a única. A essa altura do campeonato, você provavelmente já percebeu que o Guia de Sobrevivência é a solução mais simples e rápida do mercado nacional para quem quer conquistar uma saúde mental equilibrada e saudável. Por isso, pode ser que você esteja pensando que esse guia custa uma fortuna. E bom, deveria custar mesmo. O Guia de Sobrevivência é resultado de anos de pesquisa e experimentação prática. Anos de estudo, testes e mais testes, viagens para outros estados para estudar e muito mais. Além disso, a taxa de sucesso para as pessoas que seguem exatamente tudo o que está proposto no guia é de mais de 97%. O Guia de Sobrevivência realmente vem mudando a vida das pessoas que já o conhecem. E nós já vamos falar sobre a condição única que eu tenho para você hoje. Antes, eu só quero compartilhar com você alguns dos diversos benefícios que o Guia de Sobrevivência vai te entregar. No capítulo 1, você vai desvendar alguns princípios básicos que vão dar base para toda a sua transformação mental e comportamental, compreendendo mais sobre o sofrimento humano e como ele ocorre, fazendo com que você se torne um craque em entender as mazelas da sua mente. Dessa forma, você vai estar preparando o terreno para não cair mais no ciclo vicioso do sofrimento pela ansiedade. Já no capítulo 2, você vai aprender tudo sobre a origem da ansiedade e sua verdadeira função no nosso corpo. É nesse capítulo que você finalmente descobrirá o que aconteceu ao longo do seu caminho para que a ansiedade se tornasse uma vilã e não uma amiga. Isso e muito mais coisas.
O preço do guia de sobrevivência vendido sozinho pelo seu valor original é de R$ 297,99. Porém, este preço não é para você hoje. Fica aqui comigo que você vai ganhar uma condição bem especial. Hoje, você não receberá apenas o guia de sobrevivência para pessoas ansiosas. Não é todo mundo que vê essa apresentação inteira, então eu já quero te dar meus sinceros parabéns. Se você chegou até aqui, você está realmente determinada a mudar a sua mente e a sua saúde mental. Por isso, hoje, junto ao guia de sobrevivência, você vai receber também o checklist anti-ansiedade, onde você vai encontrar estratégias de ações simples para implementar na sua rotina e tornar o seu processo ainda mais fácil. Além disso, eu estou incluindo o workbook Desafio 21 Dias de Amor Próprio, que é um desafio específico de 21 dias para que você possa realmente descobrir o que é amor próprio, descobrir qual a sua real identidade, perdoar o seu passado e aceitar quem realmente você é, sem culpa ou medo. E o Diário Terapêutico 365 Dias Sem Ansiedade, onde você vai encontrar 365 ações para manter a sua ansiedade sob controle ao longo do ano inteiro. Os 3 bônus são vendidos por R$ 503,97. Porém, como eu já disse, por você ter demonstrado comprometimento com a mudança, você vai ganhar uma condição única. Então, já que você realmente demonstrou a determinação, eu vou te dar de presente, sem custo nenhum, o checklist anti-ansiedade, o workbook 21 Dias de Amor Próprio e o Diário Terapêutico 365 Dias Sem Ansiedade juntos. Isso para facilitar e potencializar ainda mais a sua superação da ansiedade. Mesmo sem o bônus, o valor original do guia de sobrevivência ainda é uma barganha. Um acompanhamento terapêutico chega a custar mensalmente de R$ 4.000 para cima. E caso você chegue a um ponto crítico e precise de internação em uma clínica de recuperação, os custos variam de R$ 600 a R$ 6.000 por mês. Isso sem contar com despesas de medicamentos, consultas médicas e etc. Isso é um absurdo. E nós sabemos que 99% dos brasileiros não têm condições de bancar nem o custo das medicações. Isso fora o fato dessas medicações envolverem diversos fatores de risco à saúde. Bom, você pode simplesmente fechar a apresentação e continuar no mesmo caminho, ou tentar utilizar as dicas e atingir seus objetivos apenas com elas. Porém, eu não quero que você precise gastar mais com consultas para conseguir receita de remédios ineficazes, ou mesmo que você tente fazer terapia somente pelo preço mais barato. Se tratando da sua saúde mental, que é o seu bem mais precioso, não vale a pena correr o risco de cair nas mãos de profissionais desinformados ou desabilitados que podem piorar o seu quadro de ansiedade ao invés de ajudar a melhorar, tendo que gastar o equivalente a almoços em família, ou mesmo gastar suas economias que guardava com tanto sacrifício para fazer aquela viagem dos sonhos, ou mesmo trocar de carro. Então, vamos tornar isso mais fácil para você, ok? Eu quero que você saiba o porquê eu estou cortando tanto o valor do guia de sobrevivência. Eu descobri uma forma realmente única de inspirar atitude nas pessoas, porque realmente tenho o sonho de ver as pessoas que passam pela ansiedade superando esse sofrimento e melhorando a sua saúde, a sua autoestima e recuperando a sua vontade de viver. Isso é algo que eu acreditava ser impossível até ver com meus próprios olhos cada um dos meus pacientes recuperando o sentido da vida e superando as crises de ansiedade que o sufocavam. E se eles conseguiram, você também consegue. O meu maior sonho sempre foi poder levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas que eu conseguisse. Infelizmente, nem que eu me esforce muito, eu vou conseguir atingir a todas as pessoas que precisam disso. E se você está aqui, isso significa que eu consegui atingir você. E isso me deixa muito feliz. E caso você não saiba o que isso significa, eu vou te explicar bem resumidamente.
um preço muito mais baixo. Para você hoje, porque eu realmente quero que você possa conquistar os seus sonhos e metas em relação à sua saúde mental e bem-estar. Isso significa que você não vai pagar o preço normal de R$ 297,99 mais R$ 503,97 dos bônus. Nem perto disso. Também não vai pagar a metade disso. Seu investimento total hoje, incluindo o guia de sobrevivência para pessoas ansiosas, o checklist anti-ansiedade e o workbook Desafio 21 Dias de Amor Próprio, mais o diário 365 Dias Sem Ansiedade, é agora 12 vezes de R$ 19,78 ou R$ 197 à vista. É mais barato do que um lanche de sábado à noite. Dá uma olhadinha na página. Aqui, logo abaixo da apresentação, você vai ver um botão verde escrito Sim, quero vencer a ansiedade hoje. Clique nele agora para garantir o guia de sobrevivência para pessoas ansiosas com essa super condição, que está saindo apenas R$ 197. E antes de tomar alguma decisão, espere. Experimente o guia por 7 dias. Você compra, começa a desfrutar do conteúdo e se em 7 dias você descobrir que não era exatamente o que você queria ou simplesmente não tiver gostado, eu vou devolver 100% do seu dinheiro sem perguntas, sem burocracia. Meu principal objetivo é ajudar você, caso você não esteja 100% satisfeita, e eu vou ficar feliz de verdade em devolver cada centavo. Então, dá uma olhada aqui abaixo do vídeo, clique no botão verde e garanta agora mesmo seu acesso imediato 100% online a todo o material do Guia de Sobrevivência com o desconto de R$ 603,97. Venha se tornar um caso de sucesso do Guia de Sobrevivência. Você não está apenas garantindo um guia que fará a sua vida tomar outro rumo. Você também vai fazer parte de um projeto maior que luta por pessoas mais felizes e saudáveis, de bem com a vida em todos os aspectos. Então não perca mais tempo. Clique no botão verde abaixo que diz Sim, quero vencer a ansiedade hoje e garanta o seu desconto já. Em alguns minutos, você terá acesso ao guia e mais os bônus, tudo dentro da área segura de membros Premium. Assim que você clicar no botão abaixo, acontecerá o seguinte: você será redirecionado ao checkout da QIFI, que é uma das maiores plataformas de hospedagem de conteúdos do Brasil. Ali, você vai colocar os seus dados, como nome, e-mail e CPF. Tudo isso numa página 100% segura. Assim que terminar, você vai receber tudo no seu e-mail e pronto. É simples assim mesmo. A vida é muito curta para ser vivida de maneira amarga e sofrida. E, infelizmente, isso é o que vem acontecendo com você, graças aos grandes vilões que agora você conhece. Vilões esses que investem bilhões para que essas informações, como as que eu te dei hoje, não cheguem até você. Continuar sem agir, sem tomar uma atitude, só vai causar mais dor e angústia. Isso sem contar os riscos que viver em constantes crises de ansiedade te traz. Entretanto, tudo isso pode ser parado e evitado hoje mesmo. Por um instante, feche os olhos e imagine. Imagine a sensação de ter lutado uma luta de verdade e de finalmente ter encontrado a resposta correta para superar a ansiedade. Pense nesse momento como será a sua vida sem crises. Respire fundo agora. Você vai se imaginar daqui a algum tempo, que só você pode dizer quanto tempo é. Você está bem, com ansiedade em níveis normais, seguindo a sua vida sem crises, como imaginou há alguns segundos. Você se sente feliz, sua vida é mais leve e alegre. Você sente que pode fazer o que quiser, sua autoestima está ótima. Você se sente bem, sem preocupações ou pensamentos acelerados, e isso reflete em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa melhor em todos os aspectos, e você sabe finalmente que está vivendo a vida que você nasceu para viver.
que merece viver. Agora abre os olhos. Tudo isso está ao seu alcance agora mesmo e sem nenhum risco. São 7 dias de garantia para você experimentar todos os benefícios que o guia de sobrevivência pode te proporcionar. E caso não goste, é só pedir o seu dinheiro de volta e no mesmo dia estará na sua conta. Até hoje, você não conseguiu vencer a ansiedade e até mesmo sentiu uma piora na intensidade e na frequência dos sintomas que tinha por conta de todos os vilões que você conheceu hoje. Você realmente sofreu com as mentiras e mais mentiras, foi enganada por experts e pela grande mídia, que sempre noticiou falso, com aquelas pílulas milagrosas que tentam te vender, ou os métodos mágicos de 2 minutos para eliminar a ansiedade da sua vida. No entanto, hoje é o dia que você decidiu ser responsável e fazer alguma coisa a respeito. É o dia que você aprendeu tudo que precisa e teve os olhos abertos para a verdade. Hoje está nas suas mãos a decisão de mudar o rumo da sua vida. Agora você tem a chance de escolher o caminho certo a ser seguido. Mas olha, esse preço não vai ficar assim para sempre, porque não é sustentável para mim. Então, lembre-se, se você não agir hoje, o tal amanhã talvez nunca aconteça. Eu espero de verdade que você tome a decisão correta. Agora clique no botão abaixo e entre no caminho do sucesso. Te vejo do outro lado.